Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, que é apóstolo de Cristo Jesus, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Lembrando também que profeta também não existe mais. Eu falo daquele profeta que traz uma nova novidade, uma palavra fresquinha do céu. Não existe mais. Se alguém se intitular profeta, é mentiroso. Profeta hoje seriam as pessoas que proferem a palavra já concluída, a palavra de Deus, ou qual é a Bíblia. Se alguém fala então que é apóstolo de Deus ou profeta, é mentiroso. Não existe mais. Todavia, eu queria estar dando continuidade, né, ao primeiro vídeo. Esse aqui é o vídeo 2, e dando continuidade a ele, que a gente estava falando sobre as divisões. Eu comecei tratando sobre o Evangelho da Graça, o qual é pela fé, que não vem de nós, que é dom de Deus, e todavia o homem quer encobrir a pregação do Evangelho para escravizar, fazer das ovelhas de Deus seus discípulos. Ou seja, impedindo muitos de se converterem realmente a Cristo, impedindo muitos que são convertidos de poder ter paz em Cristo Jesus e desfrutar de tão grande salvação que Ele nos deu por fé, por favor imerecido, mediante a sua graça. Qual é a graça de Deus para nós? A graça de Deus é Cristo crucificado, morrendo, recebendo o juízo que nós merecemos receber. Ou seja, o favor de Deus imerecido, Ele entregando seu Filho por nós. Então, quando a gente entende isso, que Cristo já morreu em nosso pecado, sabemos que não temos nada para prestar mais contas a Deus. Então, automaticamente somos nova criatura, nova criação, porque o Senhor nos gera novamente para vivermos para Cristo, para vivermos para o seu Filho. A gente parou de ler em Judas, a gente parou no versículo 19, a gente vai dar continuidade em 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, aqui no começo, a gente vê, dando continuidade, a gente está tratando de divisões, que os homens que pervertem o evangelho são os donos de divisões, os que causam divisões, ou seja, que causam as seitas, as denominações. Ou seja, uma denominação, por mais que a pessoa, quando começou, ela começou com a mais boa, mais pura vontade de pregar o evangelho, de converter as pessoas, automaticamente não vai florescer, porquanto não é instituída por Deus. E qualquer coisa que não é instituída por Deus não vai dar certo. Então, a gente tem que entender o óbvio. Se eu pego e falar, então eu vou abrir uma denominação desse jeito, assim, não vai dar certo, porque Deus não instituiu nenhuma denominação, não deu autoridade para ninguém. E muitas das vezes é que eu estou dizendo, as pessoas falam, não, mas é para as pessoas poderem ouvir. Não faz isso não. Se você tem vontade de abrir uma denominação, de começar a pregar o evangelho, pode pregar o evangelho, mas não abra um lugar de pregação que você é o cabeça, tal. Não, tá bom?
proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Então, todavia, aqui nós já conhecemos um lugar que é assim, né? A Igreja Católica, o catolicismo, ela proíbe o casamento. Um padre não pode casar. A freira não pode casar. A gente já conhece, eu não sei se tem alguma outra que também proíbe casamento, mas a gente vê que isso não é da vontade de Deus. A gente vê que Pedro, ele tinha uma sogra, que o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro e depois ela, quando fica curada, ela vai logo servir ao Senhor. Que a primeira coisa de uma conversão de uma pessoa curada por Cristo é essa, querer servir a Ele. Porquanto uma pessoa, quando realmente é convertida, ela recebe a conversão, ela quer servir ao seu Senhor. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada devem ser rejeitados se é recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas, propondo estar, portanto estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, todavia, a gente vê aqui que a palavra da fé e a doutrina é o fundamental. Mas rejeita as fábulas, professas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, todavia, aqui ele está falando para a gente sair dessas fábulas, né? E igualmente, a gente está falando sobre alimento, ele fala aqui sobre proibição de casamento e sobre a proibição de manjares também nessa passagem. E todavia, nós vemos que tem denominações, tanto denominações protestantes como a católica, que proíbe alimento, falando que não se pode comer porco, peixe. Tem uma época do ano da Igreja Católica, na Páscoa, que não se pode comer carne vermelha, tem que comer somente peixe. Isso são fábulas, são coisas que a gente não tem que se envolver com isso. E todavia, nós vemos que todo e qualquer alimento podemos comer com ação de graças, dando graças ao Senhor por Ele ter preparado esse alimento para nós. E não nos aprisionar, não pode comer isso não pode. É tudo fábula, é conto de fada. As pessoas vão introduzindo as coisas dentro do Evangelho e automaticamente vai virando esse mundo, essa salada de besteira. É uma salada enorme de besteira. Pois o exercício do corpo para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida, persevera a presente da vida e da que a vida
presente e da que há de vir, e presente da que há de vir. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos postos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então aqui nós vemos que a nossa esperança é o quê? Não é recompensa. A gente deve sim trabalhar com a piedade, que querer saber se o irmão está precisando de alguma coisa, querer ajudar ele, ajudar os de fora também, mas todavia não com esperança de lucrar com isso, mas porque Deus já nos deu todas as coisas, sabendo que muito mais nós já alcançamos, que é a nossa salvação. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender que a igreja não é assim, o irmão tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que doar tanto, tem que fazer tanto. Isso é ordenança. Isso você voltou para a lei. Quando você começa a entender que se você age dessa maneira, conforme com que os homens estão ditando para você, você está debaixo de lei. Porque automaticamente você faz o que o homem te manda fazer. Você age como o homem manda você agir. E você não está sendo guiado pelo Espírito. O Espírito não quer isso. Entendeu? 1 Corinto, a partir do versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo parecer pensamento. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensão entre vós. Antes, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então aqui nós vemos que o Senhor está falando para nós sermos concordes no falar, no mesmo parecer. E aí a pergunta que vai, acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz: por que tem tantas doutrinas se é um único Deus, um único mediador entre Deus e os homens, qual é o Senhor Jesus Cristo, o qual é somente uma palavra, que é a Bíblia, uma única palavra de Deus? E as pessoas tiram doutrinas da onde? Tão diferente uma das outras. Tem igrejas que pregam uma coisa de doutrina, outra de outra tem que andar de um jeito, outra tem igual a... eu esqueci o nome. Não pode ter barba o homem. Uau, o homem não pode ter barba. Se o homem tiver barba, ele... Então, seu Jesus, ele não poderia ser Cristo nessa denominação? Falar que seu Jesus não tinha barba? Tem um salmo que fala que arrancaram as barbas do Senhor. Tem passagem que fala que o azeite descia da barba, não sei de quem, não lembro. Mas todo tempo nós vemos que são coisas que não tem cabimento nenhum, são doutrinas falsas. Quando a pessoa inventa uma doutrina que não está na Bíblia, ela está inventando uma coisa que não tem, é errado, é pecado. E quando ela tira uma doutrina que também tem, também é errado. Vamos ler aqui, 1 Corinto, a partir do
1 Coríntios 3, agora. Não, desculpa. 1 Coríntios 1 ainda, a partir do versículo 11. Pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, que, dizendo com isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Então, aqui já fica bem claro sobre as divisões na igreja. Por quê? É a mesma coisa, dizendo, eu sou presbiteriana, eu sou batista, eu sou universal, eu sou congregação cristã no Brasil, eu sou Deus e amor. Carnalidade. No versículo 3, eu vou ler agora, a partir no capítulo 3, em 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou começar a ler agora, aqui a partir do versículo 1, onde ele dá continuidade sobre divisões dentro da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Qualquer um que nasceu de novo, nascer de novo, é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, é receber o dom da fé, porque sem a fé não tem como você crer em Jesus Cristo, e essa fé vem de Deus. Então esse nascimento é um nascer de cima, nascer do alto, quando Deus ele mexe no seu coração, mexe na sua consciência, para que você entenda que você é pecador e que você não pode fazer nada para se salvar. Automaticamente você vai falar, Senhor, o que eu faço? E agora só resta crer que Cristo morreu em seus pecados, em todos, que o sangue dele foi derramado sobre você, foi aspergido em você, ou seja, não tem mais pecado. O Senhor Jesus, Deus não enxerga mais pecado em você, enxerga só o sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, agora você está vermelho, chega na presença de Deus, ele vê o seu Filho, porque ele não vê mais um pecador, ele vê um filho dele, entendeu? Você passou a ser membro da família de Deus. Retomando, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? E aqui em 1 Coríntios 3, eu não sei se é nesse capítulo mesmo ou se é no seguinte, onde Paulo fala que ele usa o nome dele e o de Apolo como referência, porque ele não queria nem mesmo citar o nome dos que estavam promovendo essas dissensões, essas divisões. E então a gente entende que são heresias, que um cristão não deve estar congregado em nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus Cristo. Porquanto um cristão
que é da Batista, ele não se pode ser chamado de assembleiano. E um assembleiano não pode ser chamado de universal. E um universal não pode ser chamado de Deus é amor. E assim vai. O cristão, ele tem que ser todo igual. Um cristão é cristão. Não existe cristão de batista, cristão... Não, isso é carnalidade. Não existe questão de congregação no Brasil. Não, é carnalidade. Não existe congregação de assembleia. É carnalidade. E o apóstolo chama de crianças. Por quê? Não estão experimentados, não podem comer comida sólida. E muitas das vezes as pessoas não entendem por quanto o Senhor não revela as preciosidades que estão na sua palavra. Eles não conseguem entender por quanto eles não conseguem fazer as coisas mais simples. Se o Senhor deixa bem claro que não é para ter divisões, a gente pode até voltar lá em Judas. Vamos ler aqui. Capítulo, versículo 19, tá? De Judas. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Ou seja, muitas das vezes a gente não entende as coisas. Não, mas tem que estar congregado, Sim, temos que estar congregado, mas não é assim. Respira um pouco, observa, escuta a palavra de Deus. Você está no lugar certo servindo a Deus? Onde você está? É o homem que está à frente? Ou é o Senhor? Ou é o Espírito do Senhor que está te conduzindo? Porque o Espírito de Deus conduz aquele que realmente, verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus. Entende? E o Senhor mostra que é onde? Que é para estar congregado. Onde está o seu nome. Somente. Sem nenhum outro nome. Tá bom? Eu espero que vocês entendam, que vocês fiquem com Deus, que vocês possam mentalizar, que venha a entender que o Senhor quer que nós andamos para Ele, e não que nós andamos para que o Senhor se molde à nossa maneira. Muitas das vezes, quando a gente fala assim, mas eu gosto de congregar naquele lugar assim, então a sua carne está virando o seu Deus, porque você está indo fazer a vontade da sua carne. Quando você quer fazer a vontade de Deus, automaticamente você vai entender como é que o meu Deus quer que eu me congregue para o meu Senhor Jesus, o qual é o meu Deus, ao qual Ele se entregou por mim. Entende? Tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês consigam entender. E eu vou gravar um terceiro vídeo para a gente poder botar mais em pauta essas coisas. Espero em Deus que vocês consigam compreender, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.